Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. No nosso encontro de hoje, nós abordaremos a terceira videoaula do conteúdo Revolução Industrial, com destaque para os impactos provocados pela Revolução Industrial. Como dito anteriormente, na nossa segunda aula, a Revolução Industrial vai se expandir para além da Europa, né? E vai iniciar um processo de consolidação. Então, com a Revolução Industrial, o capitalismo vai se consolidar nas sociedades em que vai se instalar, e a indústria vai passar a disputar com o comércio a condição de principal setor de acumulação de riquezas. Obviamente que isso vai trazer diversas transformações nas condições de vida das pessoas e nas relações de trabalho entre determinados setores da sociedade, né? Então, o que nós podemos dizer que o capitalismo ele muda de capitalismo comercial para capitalismo industrial, né? Que são as etapas de capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Então, nesse momento aqui, esse capitalismo ele vai mudando de configuração, ou seja, ele vai deixar de ser um capitalismo comercial, baseado no comércio, para se tornar um capitalismo industrial, ou seja, baseado na indústria, certo? Então, como dito, muitas foram transformações ocorridas no seio da sociedade, né? Um deles, que essa revolução vai provocar, são as condições de trabalho. Como dito, camponeses que outrora trabalhavam no campo, migraram para a cidade, vão trabalhar em péssimas condições de trabalho, então salários baixíssimos. Então, uma dessas mudanças foi as condições de trabalho que a Revolução Industrial provocou. Então, com o objetivo, obviamente, de aumentar e expandir as suas empresas, os industriais ingleses, eles empenharam-se em buscar mão de obra barata, como já dito, para trabalhar nas suas fábricas. Então, dessa forma, os operários recebiam, de modo geral, baixíssimos salários, e por conta desses baixíssimos salários, serem baixíssimos, com frequência toda a família se via obrigada a trabalhar nas fábricas para sobreviver. E nesse processo, mulheres e crianças se viam obrigadas a trabalhar por até 12, 15 horas de trabalho de forma ininterrupta, enfim, em condições precárias. Então, uma das transformações ocorridas nesse processo da Revolução Industrial foram as condições de trabalho que foram se criando a partir da implantação da industrialização na Europa. Como dito, baixos salários reduzidíssimos, obrigavam a família toda a trabalhar. Então, em diversas indústrias, operários chegavam a trabalhar mais de 15 horas por dia. Um exemplo, aqui na Inglaterra, no ano de 1780, um operário que vivia em média 55 anos trabalhava 125 mil horas ao longo de toda a sua vida. Para se ter uma ideia do absurdo, do grau de exploração desse tempo, atualmente, nos países desenvolvidos, um operário vive cerca de 78 anos e trabalha em média 69 mil horas ao longo da sua vida. E isso ainda é muita coisa, porque os trabalhadores ainda luta por redução de carga horária de trabalho, né? Então veja o grau de exploração que acontecia no ano de 1780 lá na Inglaterra, ou seja, o quanto os operários trabalhavam, ou seja, chegavam a trabalhar 15 horas. Além disso, além desse aspecto da carga horária, que era extremamente abusiva, exploratória, além disso, havia as precárias condições das instalações das fábricas que acabavam prejudicando a saúde do trabalhador. Apesar dos avanços obtido na medicina, como já dito, essas condições precárias nas instalações acabavam fazendo com que surgissem doenças ligadas a essas condições em que os trabalhadores eram obrigados a trabalhar. Em contrapartida, esses mesmos trabalhadores que tinham salários baixíssimos viviam em moradias também precárias, e isso de uma certa forma contribuía para a alastração dessas doenças. Então, um primeiro aspecto dessas transformações trazidas pela Revolução Industrial são as condições de trabalho.
que naquele primeiro momento foram extremamente precárias, exploratórias e, por que não dizer, desumanas. Um segundo aspecto dessas transformações que vai surgir a partir dessas condições de trabalho, que no caso é a resistência operária. Então, os operários, a partir das más condições de trabalho, vai surgir diversos conflitos entre operários e empresários. Obviamente que não só na Inglaterra, onde há esse pioneirismo, mas em outras regiões da Europa, onde vai se desenvolver esse sistema fabril. Então, vai haver momento em que grupo de operários, eles vão invadir as fábricas e destruir as máquinas, quebrar as máquinas, destruir, Eles acreditando assim que as máquinas eram que representavam o desemprego, a miséria, os baixos salários e toda essa opressão. Esse movimento que os operários quebravam a máquina foi chamado de ludismo, em referência a um operário chamado Lud. Então, essa resistência operária vai se dar primeiramente dessa forma, ou seja, operários percebendo que essas péssimas condições de trabalho estavam lhe causando mal, passaram a quebrar, invadir as fábricas e quebrar as máquinas. Posteriormente, muitos trabalhadores vão perceber, ou seja, muitos trabalhadores perceberam que a luta do movimento operário não devia ser contra as máquinas, mas obviamente contra o sistema de injustiça que, a partir daquele momento, vai ser criado pelo capitalismo industrial. Vão surgir, na Inglaterra, no final do século XVIII, organizações operárias que iniciaram a luta por melhores condições de salários para o trabalhador. É a partir daí que vai se dar origem aos primeiros sindicatos. Então, esse processo de mudança na produção, em que o trabalhador deixou de ser artesão para ser operário assalariado, e esse salário era baixíssimo, os operários, no seu entendimento, acham que as máquinas são os grandes criadores dos problemas, mas na verdade vão perceber que os problemas estão a partir da implantação desse capitalismo industrial e a partir daí vão se organizar em organizações sindicais. E isso vai surgir a partir da Inglaterra. Outro aspecto dessas transformações que a Revolução Industrial vai trazer, esses impactos da Revolução Industrial, vai ser o aumento da população urbana. Então a população urbana vai aumentar de forma exponencial. Então, se no outro momento a grande população estava concentrada na zona rural, a partir da Revolução Industrial, isso vai haver uma mudança. Ou seja, vai haver um grande fluxo migratório da zona rural para as cidades. Então, a expansão industrial também vai impulsionar esse processo de urbanização. Obviamente, devido à concentração de indústrias e esse afluxo de grande massa de trabalhadores. E como resultado disso, a população urbana vai aumentar de forma muito rápida. Para você ter um exemplo, na Inglaterra, houve um verdadeiro aumento da população a partir de 1750. Para você ter uma ideia, em 1750, a Inglaterra tinha 6,5 milhões de habitantes e vai saltar para 16,3 milhões de habitantes em 1801. Ou seja, no período de 51 anos, a população urbana inglesa ela triplica e salta de 16,3 milhões para 27,5 milhões no ano de 1851. Obviamente, todo esse aumento populacional, todo esse aumento da população urbana vai se dar em consequência dessa Revolução Industrial, ou seja, as fábricas, as indústrias, elas estão constituídas nas cidades. E para essas cidades, os camponeses, os trabalhadores vão em busca de trabalho. Então, é muito lógico esse aumento da população urbana, ou seja, a nova dinâmica produtiva da produção, a partir de agora, é a partir das indústrias. E aonde está as indústrias, é para lá que vai o operário, é para lá que vai o trabalhador, certo? Então, um dos aspectos dessas transformações da Revolução Industrial é o aumento da população urbana. Outro aspecto impactante da Revolução Industrial é a evolução dos transportes e da comunicação. Então, a Revolução Industrial, ela vai contribuir diretamente para o progresso dos meios de transporte e da comunicação. Obviamente, sem os quais seria impossível vender produtos industrializados no mercado. Ou seja, à medida que a produção ela aumenta, a dinâmica da produção ela muda, ela aumenta, a necessidade de você criar, inventar meios de transporte e acelerem a chegada desse produto em determinado lugar. Algumas das invenções mais importantes nessas áreas foram o navio a vapor, a locomotiva, o telégrafo, o telefone e o automóvel. Então, essas invenções
são surgidas durante esse processo, esse período da Revolução Industrial. Em meados do século XIX, as ferrovias e o trem já tinham uma importância muito grande na Europa e nos Estados Unidos. Esses trens, essas ferrovias faziam a ligação entre o campo e a cidade, entre as zonas rurais e as cidades. Esses meios de transporte eles vão diminuir, obviamente, o tempo das viagens, vão agilizar, vão dar celeridade no transporte de alimentos. E dessa forma, vai crescer de forma exponencial, sem precedentes, numa velocidade sem precedentes, a circulação de mercadorias e pessoas. Ou seja, a partir dessas invenções, a circulação de pessoas de um lugar para outro acontece como nunca havia acontecido na história. Essa evolução nos meios de transporte e também nos meios de comunicação vão fazer que com essa circulação de pessoas, de produto, de ideias, de informações, cheguem nos locais de maneira muito mais rápida, certo? Então, esse é um outro aspecto desses impactos que foi provocado pela Revolução Industrial, ou seja, a evolução dos transportes e dos meios de comunicação. Para você ter uma ideia, no ano de 1860, as grandes companhias londrinas de navegação a vapor transportavam produtos, pessoas e notícias para diversas partes da Terra, ou seja, transportavam tudo isso do Ocidente, da parte ocidental até a parte oriental, em velocidades nunca visto antes. Então, para você ter uma ideia, com essas invenções, com essa evolução do meio de transporte, isso vai permitir, por exemplo, que entre os anos de 1850 a 1880, ou seja, no intervalo de 30 anos, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Mas isso só foi possível por conta dessa evolução nesses meios de transporte. Ou seja, inclusive o Brasil vai receber nesse período uma grande leva de imigrantes. E por fim, vale lembrar que o crescimento da população, o crescimento da produção e do consumo, o desenvolvimento dos transportes, no caso o trem, barco a vapor, o aumento crescente da circulação de pessoas, produtos, ideias, tudo isso vai mudar radicalmente o modo de vida dos seres humanos e a sua relação com o tempo. Ou seja, o tempo ele passa a partir desses avanços, o tempo passa a ser visto de uma forma diferente. As pessoas passam a ser mais apressadas, seja, a exigência do acontecimento das coisas vai se dar numa velocidade bem maior. Então, todas essas transformações aconteceram durante esse processo da Revolução Industrial, e aí falando do crescimento da população, da produção, do consumo, a evolução, o desenvolvimento dos transportes, a crescente circulação de pessoas, tudo isso vai mudar radicalmente o nosso modo de viver, vai mudar radicalmente o modo de viver dos seres humanos. E isso na Europa, assim como em outras partes do planeta. Então, esse era o nosso encontro de hoje, falar da Revolução Industrial e dos impactos causados pela Revolução Industrial, Falamos dos aspectos que levaram a Inglaterra a ser pioneira, na mudança da produção, do artesanato para a produção das máquinas, esses impactos sociais que a Revolução Industrial trouxe, as primeiras organizações sindicais que aconteceu durante esse processo de industrialização na Europa, enfim. Então, nessas três videoaulas nós abordamos a Revolução Industrial e alguns dos seus aspectos mais importantes, certo? Então, esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.